Professora, pegando um gancho, eu achei um assunto importante a gente tratar. Também é outra coisa que algumas questões ideológicas acabam influenciando, Capês, que é essa questão do ensino técnico e do ensino universitário. A gente tem aí um novo ensino médio, que é uma pauta aqui que a gente discutiu. Te mencionou algumas questões de ideologia, que são questões ideológicas, outra pauta aqui. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: eu vejo alguns exemplos na Europa, inclusive a Alemanha, se não me engano, por favor me corrija, professora, de ensinos técnicos extremamente robustos e que geram empregos e geram situações para algumas pessoas, situações de vida, eu quero dizer, muito promissoras. E aqui existe, Piotr, Capês, todo mundo, uma certa resistência a isso. E eu já vi muitos discursos, inclusive professora de educadores, dizendo assim, olha, não, mas se a gente coloca no ensino técnico, depois ele não vai precisar fazer uma faculdade. Então a gente está cerceando o direito dessa pessoa de seguir. E aí está diminuindo. Eu já vi muitos e muitos especialistas. É a questão ideológica que eu estava fazendo a menção, que é assustador. É assustador porque assim, ninguém está dizendo que se ele partir para o ensino técnico profissionalizante, por exemplo, Piotr, que ele está impedido de seguir uma sequência. A FATEC não, um ensino de nível universitário. Mas aí vem justamente a minha pergunta, Piotr, para a professora. Como é que a gente consegue trazer essa questão de que o ensino técnico profissionalizante, ou o novo ensino médio, a questão das 1.800 horas regulares, as 1.200 dos itinerários, que eles flertam um pouquinho com uma questão mais profissional, Piotr? E aí entra na questão dos professores, que ela mesma. Como é que a gente resolve essa equação, professora? Bom, preconceito ou desconhecimento em relação ao ensino técnico? Porque eu sou formado em mecânica industrial no colégio e estudei no Senai. Estou aqui hoje. Mas não há impedimento nenhum, muito pelo contrário. Alguns especialistas dizem, não, porque se você incentiva, você depois tira o caminho dele da universidade. Professora, como é que a gente coloca o ensino técnico profissionalizante na sociedade sem ter essas nuances, talvez até preconceituosas e desinformadas a respeito disso? Eu vou um pouco mais longe do que você diz. Eu sou do Conselho Consultivo da USP, eu acompanho muito ensino superior também. Nós temos no Brasil uma visão muito... Usamos um discurso progressista para justificar a exclusão. No fundo, a gente tem um baita de um preconceito contra o ensino técnico profissionalizante. Sim. E a gente... Eu era chamado de peão, mas eu achava graça. Nós temos um baita preconceito, porque a gente tem preconceito com trabalho manual, a gente tem preconceito... E isso está na nossa história. Enquanto a gente não enfrentar isso de verdade, nós não vamos avançar. É importante que, como você disse, Piotr, a indústria demanda profissionais que não consegue ter, e a gente está continuando a achar que só basta preparar o jovem para o ensino universitário, então para o ensino propedêutico, sendo que só 21% dos adultos de 25 a 34 anos no Brasil tem diploma de ensino superior. Ou seja, a maioria da população não vai ser preparada, que está no ensino médio, não vai ser preparado para nada. Para nada. Ele fica com 0. Ele não fica nem preparado para... E essa permeabilidade que sim pode ter com o ensino superior. Eu dei o exemplo da Coreia do Sul, poderia dar inúmeros outros exemplos. O jovem pode fazer um curso técnico, porque ele deseja se profissionalizar, até para poder trabalhar enquanto faz o ensino superior. O ensino superior não pode ser só as federais e a USP. Será que não tem isso que você falou, de repente, o superior ter esse academicismo, que foi quando a professora até falou assim, olha, começamos pelo academicismo. Não, eu só queria fazer uma menção. Eu sou da região de Piracicaba. Lá tem uma escola Senai, é um centro metalúrgico, e tem escola técnica, obviamente voltada para cana-de-açúcar ou metalurgia. Os alunos saem empregados, a maior parte sai. Há uma demanda que a escola corresponde, as coisas funcionam. O ensino médio importantíssimo que está fazendo agora, em parceria, o ensino técnico profissionalizante, em parceria com a empresa, com a demanda local, é Minas Gerais, o Trilhas de Futuro. O Trilhas de Futuro é exatamente isso, é um ensino profissionalizante que as empresas... No modelo dual. No modelo dual, que tem um voucher pago pela empresa, prepara os jovens para ser empregado. Que é o modelo da Alemanha, da Suíça e da Áustria. Nós somos tão melhores que a Suíça, a Alemanha, a Áustria. E não há preconceito. E alguns deles farão universidade, muitos deles fazem depois. Mas quando você tem uma figura como da envergadura do presidente atual, que sempre fez esse discurso que o pobre precisa estar na universidade, parece que se não chegar à universidade ele é um derrotado.
E se a gente olhar para países, por exemplo, não preciso nem olhar para países, se olhar, por exemplo, para regiões aqui no país onde o ensino técnico é forte e a indústria demanda, ele sai empregado, ele segue a vida dele bem, com dignidade e aprendizado, até porque a indústria depois faz com que ele se especialize ainda mais, há uma necessidade de inovação e de atualização. Mas, por exemplo, se a gente olhar para países como a Alemanha, o técnico lá não se sente inferior. Mas a Angela Merkel não ficava falando para ele, se você não chegar na universidade, você é um coitado que o Estado oprimiu. Eu não tenho esse discurso que é errado a partir do andar de cima da política? Eu não vou entrar nessa questão de andar de cima por uma razão. Porque o que aumentou de institutos técnicos federais foi quer dizer, pode ter tido um discurso por um lado, mas teve uma ação de ampliação dos institutos técnicos federais, que eu acho que foi muito positivo, institutos técnicos federais com ensino médio. Eu acho que nós vamos ter um crescimento muito grande com o novo ensino médio do ensino técnico e profissional. Eu acho que se não for revogado, que a senhora acredita que não será. Aliás, eu gostaria